Muito boa tarde a todos, eu sou o professor João Gabriel e você está no Forjando Caráter. Eu já quero começar aqui te fazendo um convite. Você clicou numa live sobre educação e literatura, então eu imagino que você tenha interesse em educação e literatura. Então por isso eu vou te convidar para a nossa Masterclass do dia 2 de maio. Eu vou fazer uma Masterclass sobre a leitura do significado moral dentro dos textos. Eu não sei se já teve dificuldade de entender as virtudes, os vícios, o significado moral de dentro de uma história. Pois é, nessa Masterclass eu vou pegar um texto ao vivo, né, vou ler com vocês e destrinchar o significado moral para mostrar como é que a gente faz esse tipo de leitura. Mas eu falo mais sobre isso no final do vídeo. Só fique sabendo que precisa se inscrever no link da descrição para poder receber o link da aula. A aula vai ser pelo Zoom e só quem inscrever o e-mail vai receber esse link no dia, lá na caixa de entrada do e-mail. Eu nem vou te pedir para se inscrever, porque eu sei que você já está inscrito, você já deu like no vídeo, você já ativou o sininho, você fez o pacote completo. Então eu nem vou te perturbar com isso. Vou te deixar já com a nossa live, a live com a nossa amiga Bia, nossa amiga de muito tempo, na minha comadre, uma pessoa extremamente conhecedora e experimentada na área da educação, na qual nós falamos sobre a relação entre a educação e a literatura. Boa live, pessoal! Ainda não dormiram, mas avisem as amigas de vocês. Oi, João! Oi, Bia! Tudo bem? Tudo bem, Bia? Como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. Que tema, E as né? crianças? Estão bem. Acabei de falar que eles estão tudo ali no quarto e hoje eu liberei eles assistirem O Senhor dos Anéis enquanto a Vai. gente faz a live aqui. Que esse horário é um perrengue, né? 8 horas para mães. Mas eu tô pedindo para elas aqui enviarem, né? Manda setinha, avisem as amigas de vocês, os contatos de vocês, porque o professor realmente é muito bom. A gente tem que aproveitar essa oportunidade Eu que agradeço. para aprender. Bia, você acredita que eu não tô te vendo? Oi? Você acredita que eu não tô te vendo? Não tá Será que me o vendo? pessoal tá... Não, o Fred, vê pessoal, no seu será que tá vendo celular mal? se tá tudo bem. Vocês estão me vendo, me ouvindo? Quem entrou, por favor, avisa se tá tudo bem o vídeo. Vê no seu celular, por favor. Ah, mas então carrega, por favor, que daí Pessoal, vocês estão dá para tirar. vendo ou ouvindo a Bia? Eu tô me vendo. Ah, sim. Então é a sua tela aí, ainda bem. Olha, Porque se fosse a minha, eu não ia saber resolver. Está tudo bem? Está tudo bem? Boa noite, Bia. Boa noite, gente. Enquanto o professor vai vendo aí, eu não preparei muita coisa não, porque é o senhor que vai dar aula aqui para nós, tá? Mas eu queria fazer uma introdução muito rápida, muito breve. Eu acho que é sempre conveniente dizer algumas coisas, né? E eu vou me apropriar aqui. Tem um livro, claro que a gente não vai entrar nesse tema, que ele é muito longo, mas tem o livro Maquiavel Pedagogo, que eu gostaria de que vocês anotassem, que vocês pudessem ler depois. Eu sempre falo desse daqui também, o Emborrecimento Programado, que é um início para a gente entender por que, que a educação atual baniu a literatura, né? Então, o que a gente tem muito, são muitas disciplinas, muito conteúdo, mas que não é esse o tema hoje, mas é importante dizer, mas que de maneira proposital foi pensado para emburrecer, né? Tem que falar assim, que o tema é outro, mas então procurem esses dois livros para entender por que, que é tão complicado na nossa geração, mesmo nós, eu tô com 43, né? Mas assim, por que, que é tão complicado para a gente entender a importância da literatura, que de fato nós não tivemos, e isso não é só uma questão Brasil, é uma questão da realidade da educação no mundo, e é proposital, porque interfere no desenvolvimento da inteligência. Uma vez que não trabalha bem o imaginário, aí o professor fala com toda a propriedade, uma vez que não trabalha bem o imaginário através da literatura, automaticamente, como consequência, emburrece. Então, a gente está falando de inteligência, né? Dos nossos filhos, pela inteligência vai formar o caráter, vai formar a moral, tem a questão de recurso na mente para as virtudes, né, professor?
que é especialista nesses assuntos aí, vício, virtude. Então, o que a gente vai falar aqui hoje, não negligencie esse tema, porque é o ponto de partida, né? E que qualquer mãe pode fazer em algum momento na live, aí depois eu coloco um pouco da minha experiência. Então, professor, se apresenta para o pessoal que de repente está te vendo hoje pela primeira vez. Para o pessoal que não veio lá pelo nosso perfil, eu sou o professor João Gabriel, eu sou professor de filosofia, literatura e formação humana já há algum tempo, né? Eu estou tocando aqui a página do perfil Forjando Caráter. E, na verdade, hoje a gente está começando uma sequência de lives, né, Bia? Para falar especificamente sobre formação humana. Né? Formação humana, gente, é um dos nossos temas centrais aqui, se não o tema central do perfil Forjando Caráter. Só que a gente tem percebido que o pessoal, assim, não sabe muito bem o que é a formação humana. A gente tem, assim, uma noção de que seja uma coisa importante, legal e tal, mas não tem, assim, muito em profundidade o que significa essa expressão, né? Então, a nossa ideia aqui é, durante essa semana toda, e vamos ter lá todos os dias, inclusive no sábado, né, falar sobre o que é a formação humana. E eu queria começar justamente com o Aju chegando aí, né? Falar justamente sobre a literatura. Por quê? Porque a gente sempre fala da literatura como uma fonte de formação humana, fonte de ensino moral e de educação do intelecto, mas às vezes as pessoas não sabem muito bem por quê, né? Elas não sabem exatamente por que a importância da literatura é tão grande dentro desse processo de formação. Então, na verdade, o que eu queria fazer hoje era mais ou menos explicar, né, os motivos pelos quais a gente bate tanto em cima da questão da literatura. Eu já vou fazer uma pequena distinção agora. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Eu tô. Eu acho que é a segunda pessoa que fala do áudio. Será que tem... Bia, você quer que eu saia e entre de novo? Para ver Pode se ser? Pode ser. Vou fazer isso aqui rapidinho. Deixa eu ver aqui. Enquanto isso, então, eu vou falando dessa questão da massificação, que acontece muito, né? Vou colocar muito o professor, de repente, para quem não conhece, o meu filho Miguel começou a ler Crônicas de Nárnia com 8 anos e ele ia para a escola, tudo, e em alguns momentos na escola ele ficava ocioso. E uma vez ele pediu para mim: mãe, eu posso levar o livro para a escola quando não tiver nada para fazer? Eu falei: pode, não vi nenhum mal. E algumas pessoas que me seguem já conhecem, né, essa história, mas sempre tem gente nova, eu acho interessante para exemplificar. E aí, rapidinho, o professor já entrou. E aí foi lindo, assim, esse momento na história dele, porque ele ficou encantado com o livro, encantado com essa questão da iniciação da literatura. E só fechar aqui essa história, eu fui chamada na escola, foi quando eu comecei a entender que tinha alguma coisa errada, né, nesse processo de massificação e tal, porque eu fui chamada na escola e a professora, a diretora, a coordenadora brigaram comigo, disseram assim: mas você deu um livro de quase 700 páginas para ele, você está pegando muito pesado e tem aluno na sala que ainda não sabe ler. Então, quando a gente tenta trazer alguma coisa assim sobre a importância da literatura e que as crianças são capazes e que elas gostam e que elas têm todo o encantamento, os olhos brilham, né? O Davi agora está nessa fase, assim, é uma gracinha de ver. E tudo isso são ferramentas para a memória deles, para aquilo que eles vão pensar, né? Aquilo que está na imaginação. E aí eu fiquei muito impressionada de eu ter sido chamada porque o menino estava lendo. É um absurdo. Então, eu estou falando de uma questão assim mundial, global, né? E dessa falta de empenho nesse desenvolvimento das crianças e que eles são muito capazes. Bom, contando isso rapidinho, aí pode continuar, professor. Só uma coisa para complementar o que você estava dizendo, Bia. Né? Eu lembro de estar trabalhando no 4º ano, né, com o pessoal de São José, umas crianças de São José, o Hobbit, né, na época. Né? Eu estava trabalhando em inglês. Então, não era excepcional o que eu estava fazendo. Não, ele não é gênio, não é excepcional. Mas num país que as pessoas não leem
uma professora e uma diretora, entendeu? Pediu para eu dar uma... Então, por que eu trago isso? É porque nós estamos inseridos, né, propositalmente num meio, numa cultura que não precisa a criança ler tanto, que não precisa, né? E por outro lado, outras coisas bem ruins, aí pode. Então, só para deixar a reflexão aí, né? Eu digo mais, a gente vive numa cultura em que as pessoas não leem, né? Os pais não leem, o diretor não lê, o professor não lê, ninguém lê, entende? As pessoas, de fato, não têm acesso à boa leitura e à boa literatura. Quando a gente fala que a literatura ela é essa fonte de informação, obviamente a gente não está se referindo a qualquer literatura, né? A qualquer texto escrito, né? Porque realmente, assim, qualquer um pode escrever um livro, escrever qualquer coisa e botar lá, imprimir, e nem por isso aquilo ali vai ser uma literatura de fato boa, né? O que a gente está falando são aqueles textos que de fato assim têm uma linguagem, né, mais perfeita, mais precisa, né, que transmitem para a criança a ferramenta com a qual ela vai comunicar a sua inteligência, que é a linguagem, né? E ao mesmo tempo tem uma qualidade moral, né, interessante para uma criança em formação. Gente, é muito interessante porque às vezes a gente fala sobre a educação moral das crianças e eu tenho a impressão de que algumas pessoas acham que a educação moral ela passa por uma espécie de supressão da afetividade, né? Supressão dos afetos, como se você tivesse que combater os afetos. A afeto é uma coisa má e você tem que combater, tal e tal. E, na verdade, isso não só é um equívoco, como é um equívoco grave, né? Por quê? Porque, na verdade, a criança ela funciona ainda de uma forma profundamente afetiva. Ela não tem ainda linguagem suficiente para lidar com certas verdades que vão subsidiar as virtudes, né, posteriormente. Né? Com os mais velhos, com aqueles que já têm uma bagagem de linguagem boa, que já leram bastante, né? Não é à toa que a gente trabalha primeiro literatura para depois trabalhar a formação. Né? Para esses, a gente já pode dar uma carga, né, teórica, uma carga conceitual mais pesada, porque eles aguentam. Né? Para os pequenininhos, não adianta você dar a explicação, né, sem antes dar alguma coisa sobre a qual aquela explicação vai se sedimentar. Né? Precisa, de fato, de alguma coisa mais sensível, alguma coisa mais palpável. Por quê? Porque, por enquanto, ela trabalha de uma forma mais sensível mesmo. A criança, ela se encanta com as imagens, ela se encanta com as expressões, com as cenas, né? Ela se encanta com as pessoas, com os heróis. Né? É isso que, de fato, fica firme ali dentro da memória afetiva dela. Né? E é sobre isso que a gente vai começar a trabalhar, né, alguns aspectos específicos da virtude. Né? É muito mais eficiente você colocar para uma criança, por exemplo, eu sempre uso esse mesmo exemplo porque é um dos que eu acho mais legais. Né? O exemplo do Pedro em Crônicas de Nárnia, quando ele enfrenta o lobo. Não sei se a senhora lembra dessa cena. Né? Tem essa cena lá em que o Pedro tem que enfrentar o lobo para defender a sua irmã. Né? Ele não quer enfrentar o lobo, ele está morrendo de medo, né? Mas ele percebe que a sua irmã, que é uma moça, que é indefesa, que é menor do que ele, que é a irmã mais nova, ela precisa dele. Né? Então ele tem uma obrigação moral, né, de se colocar em perigo para salvar aquela pessoa que Deus colocou a seus cuidados, né, que é a sua irmã mais nova. Né? E aí ele vai, enfrenta o lobo, né, vence, mas aquilo ali não é uma coisa prazerosa para ele. Aquilo ali é uma coisa necessária. Né? Eu gosto tanto desse exemplo porque ele é assim, a manifestação literária da forma mais perfeita da virtude da coragem. Né? A virtude da coragem é exatamente isso, essa capacidade de assumir riscos necessários, não porque você não tem medo, não porque você gosta da aventura, né? Mas porque você sabe que aquilo é necessário, então você enfrenta o medo, né? Porque aquilo é a sua obrigação, você tem uma obrigação moral de enfrentar aquele perigo. Né? E aí eu gosto e a muito dessa imagem. virilidade, né? Eu acho assim, Perfeito, a questão, né? da virilidade. Exatamente. Né? Se você chega para uma criança, sei lá, de 7, 8 anos, 9, um Davi, né? E chega para ele, né, e fala, meu filho, você tem que ser corajoso porque você tem que aprender a enfrentar riscos necessários quando for a sua obrigação moral de fazê-lo. É mais eficiente você falar isso ou você falar, meu filho, não deve ser legal ser que nem o Pedro, né? Deve ser legal você ser capaz de enfrentar um lobo. Não precisa nem a gente perguntar. A Você gente vai lendo essa questão dos heróis, né? A gente vai lendo e eles, mesmo meninas, né? É do ser humano.
todo ser humano vai se encantar com o herói, né? Então, todo ser humano, a questão da consciência, a consciência, por mais que a criança, as mães às vezes pensam que 3, 4 aninhos não vai entender, entende, a consciência, ela é iluminada pela a virtude, ela aparece como uma luz, assim, fica muito claro o que é bom e o que é ruim, né? Então, assim, mesmo antes da idade da razão ali, a criança está atenta, por isso as histórias. Eu peguei coisinhas assim, bem simples essa semana com a Catarina e com o Elias, um tem 4 e a outra tem 2, e eles sempre pedem para contar de novo, e se emocionam de novo, né, com os heróis, e se emocionam de novo que o personagem que muitas vezes faz a parte ali do mal, no final tem a sua recompensa. Então, vale muito a pena essa leitura constante em casa, desde pequenininho, a questão da atmosfera também em casa, depois a gente pode falar um pouco disso. Mas é isso que você estava falando, né? Muitas vezes vai surgir a conversa, mas se a mãe lê e observa bem o rostinho da criança, o olho brilha, né, com os acontecimentos. É muito lindo. Perfeitamente. Porque uma coisa que algumas pessoas não sabem, né? Às vezes quando perguntar, pessoal, não, o que é virtude? Né? O que significa virtude? Aí o pessoal fala, a virtude é um hábito bom, é um bom hábito. Isso no melhor dos casos, a maioria das pessoas nem sequer chega nisso. A maioria das pessoas fica completamente perdida quando a gente pergunta o que é virtude. E aí, só que o problema é que tem uma parte faltando nessa definição. Né? A virtude, de fato, é um bom hábito. De acordo com Santo Tomás, né, ela não é só um bom hábito, ela é um bom hábito consciente. Ou seja, é um bom hábito que você sabe que é bom por causa de uma verdade na qual ele está sustentado. Beleza? Você sabe que aquilo ali é, de fato, a melhor forma de proceder. Você sabe que aquilo ali é o que gera a melhor forma de viver. Você sabe que aquilo ali te leva para o céu. E por isso você decide agir e se tornar daquela forma. Isso é a virtude real. Né? A diferença entre isso e só um bom hábito é que um bom hábito sozinho, sem essa verdade por trás, ele é só um hábito adestrado. Né? Ele é um hábito que assim, você vai se adestrando lá, normalmente alguém te adestra, né? Ou uma mãe que exige, ou então um colégio que cobra, ou então alguma coisa do gênero. Daí você se acostuma com aquilo ali. Qual que é o problema disso ali? Né? É que isso aí está preso a essa correção externa. No momento que ela sumir, né, gradativamente esse hábito vai erodindo. Porque ele não está sedimentado em nada, está sedimentado em algo que é exterior. Né? A virtude ela tem que estar sedimentada em algo que é interior e imperecível. Ele tem que estar sedimentado no espírito, ela tem que estar sedimentada numa verdade. Isso é uma coisa que as pessoas às vezes não conhecem. Aí a pessoa pensa, poxa, professor, né? Mas se a virtude, né, ela está sedimentada em uma verdade, uma coisa que a gente entende, como é que a gente ensina isso para a criança? Né? Porque a criança ainda não tem muita capacidade de entender verdades muito complicadas, né, complexas, elevadas e tal. E aí que vem essa figura que a senhora comentou do herói. Né? Porque, na verdade, a gente substitui o conceito verdadeiro por o que a gente chama de uma figura de emulação. Né? Isso aqui é um jeito difícil de falar, gente, né? Mas significa basicamente o seguinte: você vai dar para ele uma imagem, uma pessoa que seja profundamente encantadora, profundamente assim, que desperte sentimentos de empolgação e desejo de imitação, né? E ao mesmo tempo seja uma figura que de fato carregue essa verdade da qual a gente falou, mas de uma forma prática, de uma forma através das suas ações. Né? Ele seja mais ou menos uma encarnação dessa verdade. Né? E aí a criança vai olhar para aquilo, isso vai despertar nela, de fato, afetos, sentimentos positivos, sentimentos de emulação, de imitação, né? E ela vai querer ser como aquela pessoa boa. Né? Ela vai querer ser como aquela pessoa. Isso é uma coisa interessante. Tem um erro comum que as pessoas cometem, especialmente assim, com todo respeito, né? Boas e bem intencionadas pedagogas, né? Que falam, não, o exemplo arrasta. Isso está só meio certo. Né? De fato, o exemplo arrasta. Mas não basta só o exemplo. Tem que ser um exemplo encantador. Tem que ser um exemplo exposto com tal grau de beleza, de arte, né? Tal grau de esplendor mesmo, que aquilo desperte os sentimentos que vai fazer com que a criança, de fato, queira ser como aquela pessoa, queira ser como aquele herói.
né? E aí pronto, né? Se você consegue despertar isso, e a boa literatura consegue isso com uma certa facilidade, né? Com um certo grau de facilidade, né? Você está meio caminho andado de despertar bons hábitos virtuosos na criança, né? Porque depois que você vai ler uma história, ler outra, ler mais uma, com o tempo, basta você chegar para a criança e falar: meu filho, você acha que o Pedro ia fazer um negócio desse? Né? E aí a criança já fica assim, ou então pior, né? Você fala: credo, meu filho, tá parecendo o Gollum, tá parecendo os Migos. Ai, Né? A criança fica zangada, ela fala: que isso, cara? Tá doido? Né, e tal. Por quê? Porque ela tem já bons sentimentos para com aquele exemplo. De fato é bom e de fato é virtuoso, né? E tem, de fato, maus sentimentos, sentimento de repulsa, sentimento de rejeição para com aqueles personagens que fazem coisas más, que fazem coisas repugnantes. Né? A boa literatura, inclusive, gente, qual que é um dos critérios principais para a gente separar a boa da má literatura? A boa da má literatura é separada pela verdade. Né? Quando a literatura ela manifesta a verdade, né, ela é boa. Né? Quando ela foge da verdade, ela é má. E aí alguém pode falar: ah, professor, pelo amor de Deus, né? Mas o Hobbit não tem, tem um monte de coisa que não é verdade lá, não é real. Né? Percebeu, gente? Né? Existe uma diferença entre o que é concreto, que é real, né? No sentido de que existe no mundo real, né? E o que é verdade. A verdade é mais ampla que o real. Né? Isso é uma coisa interessante. Por quê? Porque eu posso fazer, né, raciocínios lógicos que não existem na realidade, mas que são verdadeiros, mas que fazem sentido. Se eu falo assim, né, um bruxo mau, né, assassina o irmão para roubar-lhe o reino. Esse bruxo mau incorre em pecado mortal. Esse bruxo mau, por incorrer em pecado mortal, né, está condenando a própria alma. Né? Essa proposição, né, tem algo de falso nela? Tem algo assim de incoerente, de impossível? Não. Né? Pode ser que essas pessoas nunca existam, né? Que não existe no mundo concreto. Mas o que foi colocado dentro da premissa é verdadeiro. Né? Ou seja, ela expressa a verdade. Ela expressa, de fato, né, uma ordem do mundo. Ela só não é concreta. Né? Mas ela expressa a verdade. Qual é a verdade? A verdade é que o mal incorre em pecado e que o pecado condena a alma. Pronto. Né? Isso é uma verdade do mundo. Quando a gente começa a ver uma literatura, né, onde o mal é recompensado e o bem é punido, né, onde o vilão se torna o herói e o herói, na verdade, é o vilão. Né? Quando você pega o meu malvado favorito da vida, né? Quando você pega, uma literatura que pega imagens que são originalmente demoníacas, malignas, más, né? E coloca elas como a heroína da história. Né? Então, gente, aí o pessoal fala: ah, professor, o senhor está dizendo então que as bruxas, os bruxos são maus e tal. Gente, eu posso descer um pouco aqui o nível? Posso, se me permite? Está no seu perfil, então não sei se é coisa. Mas, enfim, né? Eu tenho dois irmãos adotivos. Né? Eu tenho dois irmãos adotivos e ambos foram tirados do cuidado da própria mãe, né? Com 3 meses de idade, com maus tratos graves. Né? Os quais eu não vou descrever na íntegra, mas vou dizer basicamente que tinha ossos quebrados e que meu irmão é cego irreversivelmente por causa deles. Né? São coisas que eu não tenho coragem de repetir para as pessoas. Né? Essa mulher praticava magia negra. Essa mulher era uma bruxa. Né? Ela praticava magia negra usando os meus irmãos, né, como material, digamos assim. Né? Então, realmente, assim, é difícil que as pessoas me convençam que isso é uma coisa boa, ou que isso é uma coisa aceitável, ou que isso é uma coisa que é cultural. Assim, eu tenho exemplos práticos na minha vida pessoal, né, que mostram a vileza dessa prática. Né? Então, assim, não tem graça, não é bonitinho. Isso é muito real. Essa semana, inclusive, eu estava vendo uma live do padre Duarte Lara, exorcista, né? Ele estava falando disso. Isso é muito real. Isso é muito grave, né?
E acontece que há desenhos, me parece que a Disney lançou, eu não sei o nome agora, mas também não vai ser novidade para quem acompanha por aqui, que são mães que já estão bem despertas, né? Então estão lançando séries, livros, desenhos, muitos conteúdos em que a feiticeira ela é boa, né? Que o lobo mau não é tão mau, né? Que a raposa pode ser sua amiga. Então, essa inversão é proposital. Então, é muito importante isso que você está falando sobre a boa literatura. Então, também não é, obviamente, qualquer livro. E é fácil a gente identificar, não é tão difícil assim, né? Eu vou chocar a audiência aqui, viu? Posso? Tem um livro que saiu há pouco tempo, saiu assim há um ano, sei lá, dois, né? Infantil, que todo mundo estava adorando. Inclusive, infelizmente, né, com recomendações do pessoal católico. Né? Inclusive, com recomendações por aí. Né, e tal. A minha própria esposa chegou a comprar o livro. Né, e eu, assim, eu vejo, eu olho tudo. Né, eu olho tudo, eu verifico tudo. E eu sou, assim, marvado nessa coisa. Né? E aí eu peguei para ler o livro e eu fiquei, assim, em choque assim, com o conteúdo do livro. Né? Eu cheguei para minha esposa e falei, É o bem, livro. você tá. Eu vou revelar, né? Eu, bem, você tá vendo o que tem nesse livro? E ela ficou assim, para mim, nossa. E aí eu fui explicando para ela. Quando eu fui explicar, é impressionante, quando você explica, não precisa de uma explicação complexa, muito doida, não, gente. Você fala duas, três palavras, parece que cai as escamas dos olhos. Ela falou, caraca, nem percebi. E eu falei com outras pessoas sobre isso e reiteradamente as pessoas não perceberam. Não sei se a senhora conhece aquele livro do Perigoso, né? Um É jacaré um que jacarezinho? é um jacaré. Olha, eu não tenho, eu não posso falar, mas eu vi que ele estava em primeiro lugar de vendas na Amazon, na questão Sim. infantil. Ele bateu recorde, assim, de venda. Galera, esse livro é um livro-texto do nominalismo. Ele é um livro-texto da corrente filosófica que derrubou a filosofia tomista. Derrubou não por vencê-la, mas derrubou porque tirou ela de cena e permitiu os problemas que vieram na modernidade. Basicamente fala que a verdade não é o que as coisas são, mas é o nome que você dá para elas. Né? O enredo do livro é basicamente assim, tem a topeirinha lá que fica botando o nome nas coisas, né? fica rotulando as coisas, né? E aí ela, em dado momento, encontra um jacaré. Né? E ela bota vários títulos no jacaré, vários rótulos, né? Inclusive o rótulo de perigoso. E já aí a gente começa a achar coisas esquisitas, porque todos os rótulos que ele coloca no jacaré são verdade. De fato, o jacaré é tudo aquilo que ele falou. Entende? Bota o dente é pontiagudo, é serrilhado, não sei o que, o jacaré é perigoso. Gente, o que acontece com uma topeira se ela chega perto de um jacaré? Qual é a consequência lógica? Ele é perigoso, né? E aí fala, não, esse é o nome que você está dando para ele. Se você der outro nome, ele vai ser amigo, vai ser gentil, vai ser não sei o quê. No final, a topeira, o jacaré ficou brincando, blá, blá, blá. Ou seja, a verdade não é a verdade. A verdade não está nas coisas. A verdade está no nome que você dá para ela. Né? Então, se eu digo que aquilo ali, né, o jacaré é amigo, ele agora é amigo. Né? É igual aquele Você pode deduzir o que vem daí. Né? Igual você está falando, eu tô lembrando aqui, é igual aquele como adestrar o seu dragão. Dragão é a simbologia do demônio, então assim, você tem que ser amigo dele, conversar com ele, né? Ele é muito fofinho. Né? Gente, então, é muito terrível. Vou a falar questão sobre não é esse nem filme que a questão não é nem que, mas assim, isso para o que acontece que assim, pela audição, né, a criança vai ouvindo, vai ouvindo. A Bíblia é muito clara, ela diz o seguinte, que a fé vem pelo ouvir. Então, essa questão da audição, ela é muito importante. Às vezes a gente pensa assim, não, só foi uma história, só viu uma historinha ali. Não é bem assim, porque vai para a memória. Uma vez na memória, gera os pensamentos. Aí é Santo Afonso que ensina. Eu sempre gosto de falar isso, porque mudou minha vida, né?
E aí, Tolkien colocou isso de maneira genial, até eu gravei um pedacinho do filme e deixei em Reels hoje, porque eu amo aquela parte daquele rei que foi enganado por aquele conselheiro língua de cobra, né, e tal. Mas assim, então, aconteceu isso com aquele rei e tal, e a literatura deixa isso muito claro, então, conforme você vai ouvindo, aquilo vai ser os seus pensamentos. Você vai pensar o que você escutou, você vai pensar o que você viu, né? Passa pelos sentidos. E aí a criança começa a se comportar, a ter atitudes, a ter ações conforme aquilo que ela escutou. Mas é claro, assim, a gente vai ler, por exemplo, Caim e Abel. Ah, então eu não vou poder ler Caim e Abel. Mas é o que o professor falou, a questão da verdade, né? Esse que eu acho que, talvez, professor, esse que é o ponto que fica, até queria que o senhor falasse disso, porque eu já escutei pai dizendo assim para mim, por exemplo, Bia, mas eu tenho que apresentar o mal para o meu filho para ele não ser um tolo, para ele não ser um bobo. E aí, quando ele fala o mal, é o mal mesmo, aquilo que realmente a gente precisa, a fim de cultivar a pureza e evitar. Então, ou parte-se muito para um lado ou muito para o outro. Ou é uma super proteção de não vou ler literatura, não vou ler clássico, porque vai fazer mal para a pureza do meu filho ou para sua inteligência. Né? Tem essas duas linhas, assim, dramáticas. Então, qual está sendo a dificuldade? O meio. Qual é o meio desse... Você falou aí da questão de identificar a verdade, mas, assim, para poder ajudar mães, né? Donas de casa, assim, mulheres que estão querendo proporcionar uma boa literatura para os filhos. Tem vários pontos aí, Bia. Eu vou tentar enumerar um por um. Pode ser? Eu tenho que A aproveitar. primeira coisa, né? A primeira coisa é justamente, de novo, no critério da verdade. Gente, né? Isso me perguntaram já algumas vezes e me perguntaram, inclusive, recentemente, né, se a gente pode ler contos de fadas para as crianças que têm assim, morte e coisas terríveis e coisas cruéis, etc. O critério é o seguinte, o mal é apresentado como mal e o bem é apresentado como bem? Sim, então pode. Beleza? Agora, se a coisa fica nebulosa, se é um mal que é apresentado gratuitamente, né? Uma coisa, por exemplo, como é o caso dos filmes de terror. É muito interessante. Né? Existe um terror útil na literatura. Existe um terror mais clássico que, de fato, tem um valor muito interessante. O terror atual, que o pessoal faz hoje em dia, os filmes, etc. E tal, é o mal pelo mal. É o mal gratuito. É o mal que vence no final. Né? É o mal que todo mundo morre, que é uma desgraça, sanguinolência, né? Tortura e maldade de graça, né? Esse aí, de fato, não serve. Né? Que você não está mostrando o mal dentro do contexto da ordem no mundo. Né? Que é o mal que, de fato, existe por causa da decadência da alma humana, do pecado original, que é o mal que existe porque existem pessoas malvadas, né? E essas pessoas vão tentar, de fato, tirar vantagem com relação aos outros, e que vão se levantar, de fato, heróis para combater, beleza? E que as forças que lutam, de fato, pela verdade, pelo bem, vão se levantar para lutar contra ele. E às vezes vai ser muito difícil, muito árduo. Beleza, aí não tem problema nenhum. Né? O mal como uma espécie de aviso, né? Tem uma expressão em inglês que eu nunca achei uma tradução boa. Né? São the cautionary tales. Né? São basicamente os contos de aviso. Né? Por exemplo, a história como é a dos Três Porquinhos, né? Que é um conto de aviso contra a preguiça. Né? Que fala tipo, o que acontece se você é um preguiçoso. Né? No caso, o lobo ali é uma espécie de metáfora, né? Uma coisa metafórica. Se você é preguiçoso, vem a fome, vem o imprevisto, vem o problema médico. Agora você acaba, de fato, com um problema sério. Né? Você não se colocou as mãos à obra, não trabalhou, não colaborou, etc. Tá, né? A cigarra-formiga é a mesma coisa, também mesmo no mesmo seja. Né? É o menino que chamava lobo, né? que acusava lobo, também. Todos eles são cautionary tales, né? São contos de aviso. Ali o mal é usado como uma espécie de aviso. Né? O que acontece se você fizer essa besteira de cair no mal, né? De repetir os erros do mal. Beleza, isso aí pode. O que não pode é quando o mal é apresentado de uma maneira disforme.
entende? Por exemplo, o pessoal, eu vou deixar ele ver esses seriados, essas coisas que aparecem por aí, né, para ele não ser um bobão. Mas o problema é que você está justamente transformando ele num bobão. Né? Num bobão que vai aceitar qualquer coisa. Aliás, gente, eu vou te falar, às vezes a gente tem um medo, né, com relação ao contato das crianças com mídia, com literatura, etc., com relação à questão da castidade. Né? Mas eu vou confessar para vocês que o meu medo maior não é nem esse. Existe um perigo que vem antes dele, vem antes do perigo da castidade, do qual eu vou falar no momento, porque ele é um ponto interessante e para ser tratado à parte. Né? Mas que é a desqualificação da verdade, né? Que é o relativismo. Que é o relativismo que é colocado dentro da cabeça da criança, né? De diversas formas diferentes. Gente, existe um relativismo que é colocado no meu malvado favorito, e no bem é mal, mal é bem, o vilão é herói, herói é vilão, e na verdade são só pontos de vista, e na verdade não são só a culpa não é dele, ele só teve um passado trágico, e não sei o que, existe esse relativismo moral, e existe um relativismo epistemológico mesmo, um relativismo assim, intelectual. Tem uns desenhos animados, você olha para aquilo ali e você tem certeza absoluta que o cara que inventou aquilo ali estava sob efeitos narcóticos, né? Um negócio nas cores, um negócio distorcido, uns bichos virando do avesso e não sei o que, blá, blá, blá. Eu sei até citar alguns, caso vocês queiram alguns exemplos. Né? Hora da Aventura, O Incrível Mundo de Gumball, né? Eu sei os nomes, eu tenho sobrinhos. A coisa não lembro aí. Né? Incrível Mundo de Gumball. Não estou falando que a minha sobrinha assiste história, mas a gente acaba sabendo os nomes também. Qualquer outro, tem um que é Titio Avô, Adolescente, uma coisa assim. Uma série, a maioria tem alguns muito sutis. Tem um que é aquele Patrulha Canina, ele é muito sutil. Tem um personagem lá que ele é masculino, no caso, né? Mas assim, conforme vai passando a temporada, cresce os cílios, porque entra questões da ideologia também. A gente está falando da verdade, bem e mal, mas hoje a gente está num tempo ainda pior, acho. Mais grave ainda, que o relativismo veio primeiro para poder preparar o terreno para essas questões, né? E aí perde-se totalmente a identidade. E isso para as mães e para os pais hoje é complicado, porque nós fomos também submetidos a essa manipulação psicológica. Então, eu citei esses livros, porque também esses livros estão falando exatamente disso, né? Como fazer esse processo de manipulação psicológica para que as pessoas não consigam ter uma cognição boa. Então, é aquilo que a gente começou, né? É para emburrecer mesmo. E a literatura, quando ela tem um começo, um meio e um fim, ela faz com que o leitor, né, pense em cada personagem, pense nas consequências. Você citou esse livro e eu vi ele como recorde de venda e tal, e junto vários outros livrinhos assim. E eu queria dizer uma coisa até para as mães, não é a quantidade. Eu tenho pouquíssimos livros. As pessoas pensam assim, não tenho tantos para as crianças, mas eu tenho os bons livros, né? Fábula de Esopo, por exemplo, Crônicas de Nárnia e tal. Só que eles pedem para ler muitas vezes. E isso é bom, não é ruim, porque também tem um agravante de nós estarmos num tempo de muito consumismo. Ah, tá, então eu tenho que ler para o meu filho, eu vou comprar 580 livros assim de uma vez, sem, né? Então não é bem assim. É benéfico para a memória, né, também que se repita, não tem problema nenhum repetir várias vezes. Você falou os 3 porquinhos, o Miguel viu, o Davi viu, o Elias e a Catarina viram essa semana, né? E mesmo eu estava lendo para eles e pensando, meu Deus, como isso aqui fala de prudência, né? Então, não é a quantidade, que às vezes também a mãe fica muito ansiosa, muito, nossa, então eu tenho que ter, porque isso é salvação, porque não sei. Não, escolhe os poucos, né? Aquele pouco, e que
seja bom, que seja seguro, que entre nesses critérios que o professor falou, que é um trecho muito importante. Depois eu vou fazer até um corte aí, fazer um Reels, porque vai salvar muita gente a ter critério quando entrar numa livraria ou quando comprar online e saber o que está colocando em casa. E muito rapidinho para terminar, essa questão da atmosfera da casa também, eu acho importante falar, então, o que mudou muito no nosso lar para que as crianças tivessem interesse para a leitura, primeiro, me ver lendo o tempo todo, é o hábito da mãe, a mãe está lendo, certo? Então, isso é uma coisa comum, né? Mesmo bebezinho não sabe ler, o livro está lá todo todo torto, né? E aí faz de conta e faz de conta que está lendo. Então, esse hábito começa muito cedo, a depender de como você tem a distribuição da questão da rotina mesmo, né? Da casa. Então, tem que fazer parte. Então, primeira coisa, não precisa ser muito, eu queria muito falar dessa questão da quantidade, mas precisam ser os bons, dentro dos critérios que o professor nos ajudou muitíssimo aqui agora. E a questão do lar mesmo, porque para a criança gostar de ler, não adianta só dar o livro para ela, né, professor? É bom ler junto, muitas vezes, o mesmo livro, porque sempre vai ter um ensinamento novo, né? Eu só vou aproveitar, antes de colocar o outro ponto que eu ia colocar, que você tinha falado, para mencionar rapidamente a questão da leitura em voz alta. É isso. Né? Eu ia falar, mas eu não quis isso me estender. Mas exatamente, por favor, fala. É bom perfeitamente. Pessoal, né, dentro dessa educação literária, né, a sua leitura em voz alta, especialmente quando eles são um pouquinho mais novos, né, mas não tem limite de idade para isso, tá, agenda? O limite de idade para a leitura em voz alta, gente, é o 3º mês de gestação, porque é quando se forma o sistema auditivo central. Entendeu? Então, a criança está escutando dentro da barriga, pode ler, não tem o menor problema. Sim. Eu lia para o meu filho, estou lendo para o filho que está agora na barriga da Lady, né? É assim, né? Por quê? Por 2 razões. Primeiro, porque com a sua leitura, né? Lembra, gente, a literatura tem 2 motivos aqui, tá? 2 motivos centrais que a gente está falando sobre a literatura para a formação. O primeiro é o desenvolvimento da linguagem, que é a base da inteligência, né? E o segundo é a formação moral, né? Que se começa na literatura através do despertar desses afetos convenientes, né? Na linguagem, ele já está tendo contato com a língua através do som da sua voz, beleza? Porque, de fato, a nossa língua ela não só é uma língua escrita, ela é primariamente uma língua falada, né? Então, o som, a própria os fonemas mesmo que você vai repetindo ali, a cadência da sua voz, a cadência das palavras, a entonação, tudo isso vai entrando através da leitura em voz alta. Além disso, né, você tem um poder na leitura em voz alta que nem ele tem na leitura sozinha, solitária. Né? Você tem poder de fazer com que exista uma certa manipulação dos afetos através de certas entonações e certos truques. Beleza? Então você vai entonando a voz, fala bem lentamente, de forma densa, e de repente... Então, você mobiliza os afetos da criança através, de fato, da sua interpretação do texto, né? O que pode facilitar e aumentar grandemente o efeito da literatura, do impacto da literatura no afetivo da criança. Né? A capacidade, a potência da leitura em voz alta é maravilhosa. E não se engane, você vai ler em voz alta, vai ler 50 vezes aquele livro e depois ele vai ler sozinho. Né? Porque a criança, ela mastiga as coisas, ela vai aqui de novo. Qualquer um que tem crianças em casa sabe, basta você passar um filme para ela, permitir que ela veja um filme, ela vai querer ver aquele filme 50 mil vezes. Em looping, ela acaba o filme e quer ver de novo. Né? Então, a coisa funciona mais ou menos assim. Então, a recomendação para os senhores, leitura em voz alta. Ah, professor, de quê? De conto, de fada? De qualquer coisa. Né? De qualquer leitura que seja apropriada, né? Qualquer leitura de boa literatura. Tinha um professor, talvez os senhores conheçam, o professor Falcão, né? Ele lia a Ilíada em grego para a filha. A filha não entendia nada. Né? Mas ele falava... Calma. A gente pode ler algumas fábulas de Esopo. Calma. Tá certo também. Pode ler Crônicas de Nárnia, pode ler tudo isso, gente. O Padre Brown, eu estou momentaneamente apaixonado pelo Chesterton e pelo Padre Brown.
é fantástico, gente. Recomendação fortíssima. Padre Brown. Eu quero aproveitar essa coisa da leitura em voz alta. Dava para fazer uma live inteira sobre leitura em voz alta, mas falar uma coisa muito importante. A gente está ficando muito tempo no celular, né? Nós estamos ficando muito tempo no celular. E aí o celular, a gente vai passando Reels e vai vendo Stories, e vai vendo feed, não só em Instagram, mas grupo do Zap. Tem gente que ainda aguenta o Facebook, eu não sei como, mas tem gente que ainda também acompanha o Facebook, o YouTube, a tela. E a gente já sabe que a tela libera muita dopamina, e aí depois, falar mais especificamente assim, agora com a mãe, que a maioria esmagadora que me segue aqui é a mãe, mas também serve, obviamente, para o pai. E o que acontece? Muitas vezes, acaba que a mãe, o pai, não tem paciência com a criança, com o tempo da criança. Porque a gente está muito acelerado, a nossa mente está muito acelerada. E parece um sacrifício muito grande, uma coisa muito difícil inserir a questão da leitura em voz alta. Porque, de fato, nós não estamos acostumadas a ler. E aí, quando passa a ler, e ainda mais em voz alta, parece que assim, nossa, né? Mas assim, minha sugestão faça mesmo sem vontade, desliga o celular, né? E faça. Só começa, né? Porque aí você vai descansar. Então, há benefício para sua criança e há um benefício muito maior em vários sentidos, em vários aspectos para a tua inteligência também. É automático, né? Então, você vai ser beneficiada. E a gente acha que descansar, as mães estão muito cansadas, né? Então, a gente acha que descansar, às vezes, eu vou ter o meu momento, eu vou deitar aqui no sofá, vou ler todas as mensagens e tal, e fica no celular. Na verdade, isso cansa mais. Você sai da tela frustrada, ansiosa, chateada, e a consciência fica lá, né? E aí o filho vem chamar, ai, menino, o que você quer? Aí já vem a ira, que a gente tem falado bastante, né? Já vem a impaciência, já vem um grito. Então, a leitura em voz alta, até essa questão da autoridade que você tem com seu filho. Porque a criança, mesmo pequena, ela sabe, ela percebe. Minha mãe dedicou um tempo, uma atenção ativa comigo. Então, é o momento de você olhar nos olhos. Aqui, durante muitos anos, funcionou muito bem antes de dormir. Depois, num tempo, era no café da manhã. Depois, foi sendo no café da tarde. Eu fui, conforme cada filho vai nascendo, conforme onde a gente mora. Depende. Uma mesma família pode ter muitas fases e daí você adapta. Ah, mas eu tô com recém-nascido. Gente, recém-nascido, ok, né? Porque a mãe dorme pouco, fica, às vezes, nossa, muitas horas sem dormir. Realmente é cansativo. Mas eu fiz uma coisa legal e fica de sugestão para esses casos, tá? Não abusem, não deixem o livro impresso para fazer isso. Mas para esses casos, coloca um audiobook. Também tem vários livros sendo narrados gratuito e é legal para você também aprender a entonação. Eu tive que fazer isso para eu corrigir também a minha maneira de ler, né? E você pode colocar antes das crianças dormirem. A mamãe vai colocar aqui uma história e coloca lá uma caixa de som e tal, quando você realmente, sei lá, você está doente, muita coisa pode acontecer, você está com recém-nascido, mas vale muito a pena inserir para você também, né? Para o seu desenvolvimento, para a sua inteligência, para a sua paciência. Vem a leitura é uma fonte de paciência, né? A gente aprende a ser paciente porque a gente exercita melhor a nossa atenção. Ela exige a nossa atenção, que é a coisa que mais tem sido tirada, enfim, das famílias, né, professor? Certamente. E eu vou aproveitar para dar um puxão de orelha, se você der uma amenizada aí, mas eu vou dar um puxão de orelha nos pais, beleza? Porque, ai, por favor, bem, a gente está falando para as mães, mas eu não vou dar amenizada nenhuma, sem correr. Por duas razões. Primeiro, porque, de fato, assim, como já mencionado, tem momentos assim, que as mães estão precisando, né, de dar uma... Como é que chama? Dar uma troca aí, né? Fazer uma troca. Né? São humanas. Né? Alternar um pouquinho aí. E, em segundo lugar, tem um ponto interessantíssimo aí no fundamento da educação das crianças por parte do pai. Gente, eu sei, o pai geralmente trabalha o dia inteiro, chega tarde e tal. Eu
trabalho inteiro, chego tarde, a coisa assim. Mas olha que coisa interessante. Se o momento em que o pai chega de noite é o momento em que vai começar o ritual da noite e o pai senta lá para ler o livro, a criança associa, né, a presença do pai ao primeiro, a uma coisa positiva, a uma coisa legal, interessante, que ela gosta, e segundo, ao livro, né, a leitura. Nossa, o que eu faço com meu pai é ler. O que eu faço com meu pai é justamente mergulhar nesses mundos de literatura maravilhosos, ver esses heróis e tal. E associa-se a própria figura do pai à figura do herói também, né? Então, tudo isso acontece quando o pai ajuda na leitura em voz alta à noite, tá, gente? Então, assim, alta recomendação aí para os pais, né, para pegar o livrinho e ficar lá, né, lendo um pouquinho do lado das crianças. Gente, não é nem tanto tempo assim, as crianças dormem rápido. Então, algumas, tá? Algumas ficam empolgadas e vão ficar até o final do estágio, né? Mas a maioria daqueles ritual de sono e tal. Até porque geralmente, porque que algumas vezes durante algum tempo eu lia de manhã, no café da manhã para as crianças, porque muitas vezes à noite a gente já está exausta, né? Porque criança exige bastante. Então, muitas vezes a mãe chega, quando está à noite, ela já está assim, ela já não tem mais tanta paciência. Então, essa questão o pai, uma vez que ele é figura principal aí, né, da autoridade, da ordem, eu já escutei muitas aulas sobre isso, que o ideal, no mundo ideal, é que o pai leia mesmo, né? Eu morei um tempo no interior da Bahia e eu ia assim, gostava muito de ir para a roça e tal, e eu tinha um tio analfabeto. Ele não sabia ler. Então ele pegava a enxada de manhã, saía 5 horas da manhã, trabalhava, achei aquilo muito bonito. E quando ele chegava com o pôr do sol, tinha a poltrona do pai, 14 filhos. Os filhos sentavam no chão, uma casinha de roça bem simples. E o pai começava a narrar histórias que ele sabia da memória, que ele escutou do pai dele. Então, coisas que foram passando de geração em geração. Enquanto isso, a mãe estava pondo a mesa, né, para janta e tal, aquela coisa. E eu achava a coisa mais linda do mundo. Eu ficava assim, meu Deus, que coisa linda. E aí as crianças, desde das menores até os mais velhos, já tinha rapaz com barba, que já trabalhava, mas ele sentava e escutava o pai. O pai vai falar. E ali o pai está formando o caráter, a moral, né, dos filhos, passando os valores. Então é muito diferente. Fora que para a esposa, para a mulher, agora a mulherada vai mandar tudo pro marido, né? A admiração que causa para a esposa, né? É verdade, né? Porque tem que ter esse jogo também, essa inteligência, né? Tem que ter um pouquinho de inteligência. É um sacrifício, chegou cansado, chegou, mas é um momento de descanso também. Você vai estar sentado, né? Lendo, né? Não é uma coisa assim. Então, a admiração que desperta, né, para essa mulher, para essa mãe, que muitas vezes também trabalha fora, porque as coisas estão muito difíceis, as mulheres também estão trabalhando fora. Se não estão trabalhando fora, também estão fazendo doce, estão tentando ajudar na renda e mesmo cuidando da casa. É um baita trabalho, todo dia tem, nunca acaba. Né? Vou até contar, professor. Eu fui na casa do professor e aí até falei com a esposa dele, com a Leide. Eu falei, nossa, eu tô tão calma. E foram dias que eu fiquei super calma. E a Leide, senhora, sua esposa, falou assim para mim, Bia, é que você não tá na sua casa. Eu falei, meu Deus, é verdade. A mulher, ela descansa mais fora do lar. Não que aqui eu não descanso, eu sento todo dia, 4 horas da tarde, eu sento, eu leio, eu descanso. Mas é diferente, porque a mulher, ela fica com um radar, né? Tem louça, tem roupa, tem não sei o que, ela sabe de cada gaveta. Então, acho muito importante a gente ter falado dessa questão aí dos pais. É uma coisa engraçada, porque tem até algumas coisas mais práticas, né? A voz do homem é mais grave, né? Então, para transmitir certos aspectos afetivos, né? Especialmente as situações mais tensas, você ouvir uma voz grave falando assim no seu ouvido é muito mais eficiente. Realmente você treina o pai lendo ali a cena do Bilbo e do Smaug é outra coisa. É,
Voz grave, falando ali, todo né? O Mas, lobo mal, impacta mais. mas Então, assim, tem para algumas aqueles que coisas. não forem possível, mães, força, então coloca no café da tarde, como eu faço isso. Por enquanto tá sendo eu. O Fred chega bem cansado ainda. Teve um tempo que ele conseguia, mas agora ele não tá conseguindo mais. Então, o que que eu faço? Café da tarde, principalmente à tarde, assim, 4, 5 horas. Vê o seu horário que é melhor para você. Não deixe de fazer, porque de repente ele não faça. Não vai ficar também de bico e tal. É importante ter. Bia, vou aproveitar, deixa e passar para o outro ponto que eu tinha mencionado, né? Que na verdade a senhora tinha mencionado, né? Sobre a questão da pureza. Né? Eu amo E aí esse a gente volta para um outro tema, né? critério importante aí, Uhum. beleza? O que acontece, gente? Né? Professor, então a gente tem que mostrar a verdade e tal, mas as questões da impureza, né, no sentido da castidade, elas também são verdade. E aí, professor? Uhum. Pode, né? É verdade, de fato existe essa maldade. Tudo bem, gente, existe, mas esse caso é exceção, né? Por um motivo simples. Né? Lembra que eu falei que o objetivo da leitura que a gente vai fazer com as crianças é, de fato, nas crianças, despertar afetos convenientes? Pois é, existe um afeto específico dentro da nossa estrutura, né, que ele é absolutamente automático e ele é de um poder assim avassalador. E esse afeto é o afeto reprodutivo sexual, beleza? Ele vem assim num rompante, basta uma pequena imagem, basta uma sugestão, basta uma coisinha, e ele vem de uma forma muito forte, especialmente para os meninos. Você fala, pessoal, também tem para os meninos, o pessoal tem até esse negócio de querer igualizar o negócio. Gente, de fato, a psique masculina ela é mais visual, ela é mais imaginativa nesse sentido. Então, é pior para os meninos, sim. Né? As meninas também é bom evitar, né? Mas para os meninos é mais grave. Os meninos assim, é bem venenoso mesmo. O que acontece? Se você coloca diante dele uma imagem, não precisa ser uma imagem física, não precisa ser uma imagem de figura, né? Basta uma imagem de situação, de enredo, né? Imaginativa, etc. Tal. Se você coloca essa imagem diante dele, o afeto reprodutivo sexual virá. E ele vem muito cedo, tá, gente? Mas, não, mas ele só tem 8 anos. Gente, esse afeto ele é poderosíssimo e ele aparece cedo. Basta que tenha uma imagem apropriada na frente, beleza? Se você coloca, o afeto virá. Esse afeto é extremamente inconveniente. Ele é um afeto que não convém. Não é para ele aparecer agora. A pessoa está dizendo que ele é uma coisa má? Não, ele é maravilhoso, ele é muito bom. No momento apropriado dele e para a finalidade apropriada, ele convém. Esse momento apropriado vai vir mais ou menos aí dentro de uns 18 anos. Né? Então, assim, você introduzir esse afeto, né? Faltando 18 anos para ele se tornar conveniente, né? É você assim, garantir que ele vai causar dano, né? Garantir que ele vai causar coisas inconvenientes antes do tempo, beleza? Então, por isso, né, não se recomenda que se leia ou se mostre nem pensar, né? Se mostre imagens, cenas e coisas que tenham esse tipo de linguagem licenciosa para as crianças. Música, entende? Gente, uma coisa interessante, às vezes a gente fala assim, parece que a gente está falando que assim, professor, então a gente nunca pode ler nada que tenha nada. Gente, às vezes tem literatura um pouco mais adulta, né? Boa literatura clássica mesmo, que tem, de fato, imagens um pouco mais complicadas. É proibitivo que se leia isso, mesmo quando se mostra as coisas de fato como elas são, verdadeiras, o mal com o mal, bem com o bem, não é proibitivo. Né? Mas guarde-se isso para uma idade um pouco mais adequada, onde a cabeça já está um pouco mais bem formada, onde os conceitos estão bem separados, onde a criança já sabe ali o que é conveniente e o que é inconveniente nesse aspecto. Né? Quando ela está, né, nesse momento, né, pode-se introduzir os adolescentes, os jovens, né, tá? Você pode introduzir ali um Homero, né, que tem, de fato, aparece de vez em quando alguma coisa, né, que não se deve mostrar para as crianças. Não tem nada licencioso, né? Não tem nada que é explícito. Né? Mas tem coisas, de fato, assim, que são implícitas. Né? Nesse ponto, com um bom acompanhamento,
né, explicando cada uma das imagens, falando o que isso quer dizer, qual que é a imagem por detrás daquilo ali e tal, blá, 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 né, sem nenhuma imagem explícita, beleza. Nesse outro momento onde a cabeça já está mais certinho, né? E quando se está mais próximo do real, da real utilidade desse afeto, né? Você está já começando a chegar perto ali, de fato, no momento em que vai se escolher um cônjuge, em que vai se falar um pouquinho de vida matrimonial, e tal, blá, blá. Pronto, nesse momento a gente começa a falar disso. Não tem por que falar disso para criança de 12 anos, né? Porque falar, não, criança de 10, de 9, de 8, né? Porque você vai despertar um afeto, ele não vai saber o que fazer com aquele afeto, porque não existe ação para dar vazão àquele afeto, pelo menos nenhuma que seja ordenada, né? E ele vai ficar com aquele negócio ali cozinhando dentro de si, entende? E aí a gente não pode surpreender quando muito novos as crianças têm contato com questões mais graves, né? Com questões de pornografia, manipulação, etc. E tal, né? Porque de fato foi introduzido nela um afeto que não era conveniente. Nesse sentido, não. Se tem algum tipo de imagem que desperte afetos inconvenientes, beleza? Ele não é uma coisa apropriada. Nesse sentido, eu vou ser mais duro com vocês, gente. Desculpem. O pessoal vai todo mundo fugir agora. Tá? Não. Quando eu falo de afetos inconvenientes, eu não estou falando apenas, né, digamos assim, das vias de fato, né, do ato em si. Gente, criança não é para namorar. Criança não é para dar beijinho. Criança não é para segurar a mãozinha. Gente, a quantidade de série, de filme, de livro, onde você tem criança, né, envolvidas em romances, né, assim, até salgados e tal, né, não está na cartelinha. Vocês não fazem, talvez vocês façam, entende? A coisa é grave, entende? Então, você agora, é uma namoradinha. Gente, para que serve o namoro? Né? Essa criança tem condição de casar em menos de 10 anos, né? Por que você está falando disso para ela? Por que você está despertando esse tipo de sentimento? O que você acha que o beijo na boca vai despertar nessa criança? Vai despertar forte sentimento de castidade, né? Desejo de amor a Deus? É isso que vai despertar nela? Né? Óbvio que não. Né? Então, não. Quando ele fala de imagens que despertem afetos inconvenientes, inclui-se ali afetos amorosos fora de hora. Né? Mesmo que mas não tem nenhuma cena sexual. Não interessa. Né? Tem criança se envolvendo afetivamente, romanticamente, tá errado isso aí. Né? Criança não é para se envolver romanticamente. Criança não é para ficar pensando nessas coisas. Eles não vão casar tão cedo, eles não vão pensar nessas coisas tão cedo. Não era para pensar nessas coisas tão cedo, entende? Ele está descobrindo o mundo, ele está descobrindo as belezas da criação, ele está descobrindo as belezas da comunidade humana, da família, né? Ele está descobrindo Ele o não sabe trabalho. nem quem é, ele não sabe nem quem ele Sabe nem quem ele é. Então, é um crime, né? Sim. Vai parecer às vezes a gente fica assim como um discurso moralista de religiosos. Então, muitas vezes as pessoas ficam nessa questão da religião. Mas vamos lá. Até eu estava procurando um trecho aqui, nessa questão do emburrecimento programado, Maquiavel Pedagogo, são documentos oficiais, né? Dos caras que desenharam tudo isso. Então, é proposital emburrecer, é proposital fazer com que a mente fique muito confusa. Aqui não vai caber, mas assim, leiam. Então, tem uma parte aqui que fala, por exemplo, como é que vai fazer para a criança ficar confusa? Então, vai fragmentar, vai ter português, matemática, geografia, mas uma disciplina não conversa com a outra. Então, a coisa é muito profunda. A gente vai chegar nisso que o professor está falando, que é muito importante. Dentro de uma mentalidade que já está confusa, aqui são várias páginas de documentos, quem assinou, aonde, qual foi o presidente, o ano, são documentos, não tem nada a ver. Tem até pessoas que, assim, que são ateus, que estão revoltados, né, em site, a gente vê canais no YouTube que estão falando o que estão fazendo com as crianças, né? Mas isso é proposital, isso foi desenhado, faz parte de uma agenda, né? Porque se você tem uma sociedade, uma nação, uma geração inteira vivendo assim pelos instintos, para falar de uma maneira educada, né? Você escraviza muito fácil esse povo.
Então, queridos, guerra não é só uma bomba caindo, coisa horrorosa, mas não é só uma bomba caindo do céu. Nós estamos falando de uma guerra. E essa guerra, quem eles querem? Primeiramente, as crianças. Eu não estou acompanhando política, mas assim, é sabido que já acontece no Congresso, né? Já acontece leis tramitando por aí, que o crime, que eu não posso falar o nome aqui, né? Mas vocês vão entender, que isso não é crime, que isso é uma doença. A gente vê que eles não ficam presos, né? Então, nós temos que entender que a coisa é muito maior, a coisa é muito grande, é global, é mundial, assim, é um negócio maluco. Quem não entendeu isso ainda precisa despertar rápido, porque às vezes acontece muito, sabe, professor, das pessoas ficarem assim, mas é uma questão de religião e tal. Então, a gente quer falar da alma, da salvação da alma, que é o que importa mesmo, no fim. Mas assim, então, para pensar um pouquinho. Por que emburrece? Né? Por que não consegue se desenvolver como ser humano? Coisas assim, fica dependente assim, do instinto. Fica escravo, fica animalesco, fica burro, fica escravo. Né? Então, tem muitas mães e pais que ainda se preocupam com o sucesso profissional do filho. Então, se é isso, então parta para pensar. Vamos pensar. Aí tem a inteligência artificial também agora que vai banir várias profissões. Então, você está atrasado. Quem está preocupado só com diploma, então que meu filho ganhe dinheiro, você está atrasado. Né? Então, a questão que nós estamos falando aqui, que da inteligência, ela parte, sim, da pureza. Não tem como ser inteligente com um monte de vício, que se não tem autodomínio, né? E é o nosso dever enquanto pais e mães. Para a gente, isso não tinha que ser novidade, mas nós passamos por esse processo. Nunca é demais eu lembrar. Nós assistimos, infelizmente, El Chan, nós vimos a banheira do Gugu, nós vimos nós vimos novelas que fizeram essa questão do relativismo, né? Detonando a família, acabando com toda essa questão do cristianismo, fazendo piada, carnavais. Olha só o que está na nossa memória, o que está na nossa mente, e por isso às vezes é tão difícil falar de coisas que antes, né, eram muito óbvias. Por exemplo, essa questão, filho tomar banho com os pais, às vezes não é nem só literatura, mas dentro de casa, né? Filho dormir junto na cama com os pais, esses hábitos dentro do lar que parecem ser muito normais, mas não são. Então, pode adultizar a criança para essas questões, mas não pode ler uma página, um livro de 700 páginas quando ele tem 8 anos. Então, assim, para a gente refletir um pouco, né? Perfeitamente. Mas é isso, Bia. Eu acho que de minha parte... E aí eu queria que você falasse um pouquinho, pra gente, eu queria que você exemplificasse um pouquinho a questão porque eu era muito resistente a O Senhor dos Anéis. Eu só me rendi por causa do padre Paulo Ricardo. E aí eu fui entender, porque eu achava tudo muito horroroso, né? E eu acho que algumas mães também podem ter essa percepção. Então, a gente tem lá o Frodo, o Aragorn. Eu gostei da postagem que você fez. E aí, se você puder falar um pouquinho, né? Quem que o Frodo representa, para também ter esse desejo, né? Para a literatura. Eu, na verdade, vou dar um passo atrás e falar um pouquinho sobre a questão da fantasia, do que a gente chama de literatura pagã. Né? Tá. Às vezes a gente escuta por aí, né, o pessoal falando que não pode dar literatura pagã para criança, só as Sagradas Escrituras. Né? Só a Sagrada Escritura pode ser dada para criança e não pode dar literatura pagã. Eu já começo, gente, né, desmentindo isso aí,
A igreja, primeiro, nunca falou isso. Segundo, ela afirmou o contrário. Né? A gente pega, por exemplo, a carta de São Basílio aos jovens, né? A gente pega todas as indicações culturais do Vaticano, etc. Então, assim, a igreja sempre, as indicações culturais literárias de Santo Agostinho e etc. Né? Então, assim, a igreja sempre se utilizou da literatura para a educação, sempre. Né? Você pega os textos de São John Newman também, todos eles indicam a literatura como uma fonte de educação primária. Né? Então, começa por aí. Segundo, né, que a literatura ela tem a função específica de mostrar a verdade através da arte, despertar afetos convenientes através das imagens. Essa não é a função das Sagradas Escrituras. Né? Colocar as Sagradas Escrituras nessa função é diminuir as Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras são a palavra viva de Deus. Entende? Elas são feitas para a gente conversar, falar com Deus, para que Deus fale a nossa alma através das suas próprias palavras. Ela não é um texto de estudo, ela não é um texto para formar imaginário, ela é a palavra de Deus. Entende? Então, assim, você reduzir as Sagradas Escrituras a um texto literário de estudo, entende? A uma forma de formação das crianças e tal, você está reduzindo o texto sagrado. Né? O texto sagrado ele é para ser lido com decoro, para ser lido com uma certa reverência. Você está rezando enquanto você lê. Né? Não é um texto que você está lendo, vou memorizar aqui no Salmo da mesma forma que eu memorizo Camões. Não é a mesma coisa. Entende? Não está no mesmo nível. Camões não está no nível de Davi. Entende? Então, assim, por isso, não. Né? Quando a gente fala dessa formação moral intelectual, através de imagens, através da arte, para isso servimos na literatura, que inclusive tem uma forma de linguagem mais apropriada, né? Feita para isso, né? Direcionada para a formação da linguagem e a manipulação dos afetos para a formação moral. Entende? Beleza, é para isso. Quando a gente fala sobre falar com Deus, sobre ouvir a palavra de Deus, deixar Deus falar no nosso interior, no nosso coração, beleza? Aí a gente fala da Sagrada Escritura, beleza? É para isso que ela serve, é essa verdade que ela traz. Né? E, obviamente, se a gente for comparar a verdade da literatura com a verdade da Sagrada Escritura, obviamente a verdade da Sagrada Escritura é extremamente superior, né? Mas ela é feita para esse momento espiritual de conversar com Deus. Né? Então, nesse sentido, discordamos frontalmente das pessoas que acham que a gente tem que reduzir as Sagradas Escrituras a texto de estudo para as crianças. Né? A Sagrada Escritura não é texto de estudo. Né? A Sagrada Escritura é um texto sagrado. Se você vai, entre aspas, estudar as Sagradas Escrituras, é para melhor rezar. Não é para desenvolver linguagem, não é para desenvolver moral, é para rezar melhor. Entende? Para falar melhor com Deus, entender melhor a palavra de Deus. Para isso. Entende? Não para simplesmente desenvolver, né, certas capacidades humanas. Entende? Então, não, gente. O texto da Sagrada Escritura não é sequer feito, né, com essa função literária. Né, gente? A Sagrada Escritura que nós temos, a maioria de nós tem, é uma tradução de uma tradução de uma tradução. A gente tem uma tradução do francês, que foi uma tradução do latim, que foi uma tradução do grego. Né? Então, assim, obviamente, assim, a qualidade literária dela foi se perdendo conforme as traduções e tal. Então, assim, não é um texto literário, é um texto sagrado, um texto santo. Beleza? E para essa função reservamos a Sagrada Escritura. Beleza? Então, primeiro, eu já queria tirar isso logo de sair. Né? Em segundo lugar, existe uma função muito primordial da fantasia dentro da educação do imaginário da criança e, para falar a verdade, de todos nós. Entende? O Tolkien ia brigar comigo se ele me escutasse falando que é só para criança. Né? Porque ele falava que não. Não, não é. Qual que é a função da fantasia? Qual que é a função? O que a fantasia faz? A fantasia, ela olha para o mundo, beleza? Ela olha para as realidades do mundo e ela amplifica essas realidades como se fosse uma espécie de lupa. Ela torna elas magníficas. O termo lupa em inglês é magnifying glass, né? O vidro de magnificação. Né? Porque é justamente isso. Né? Elas tornam essas coisas. Então, é diferente você olhar para uma árvore na sua janela e você olhar para Telperion, né? Para Lorelin, as árvores de Valinor. Né? São árvores, né? Mas são árvores vistas através de uma ótica de grandiosidade. Né? A partir do momento que você vê Lorelin e Telperion
no Silmarillion, né, você nunca mais vai olhar para uma árvore da mesma forma. É como se você tivesse um olhar renovado sobre a realidade a partir da beleza. Essa é a função da fantasia. A fantasia, ela pega, né, a malícia, né, de Satanás e transforma ela numa besta que cospe fogo, num dragão. Né? A fantasia, ela transforma a sabedoria de um ancião e transforma ela num sábio mago que modifica a realidade com encantos. Né? A fantasia, ela pega a simplicidade de um homem comum, né, e transforma ele num herói que se sacrifica pelos outros, mesmo sendo pequenininho. Pequenininho até no sentido de estatura, né? Um hobbit. Uhum. Né? É isso que a literatura faz, é isso que a fantasia faz. E ela tem um poder de fazê-lo muito maior, né, do que simplesmente uma imagem ipsiliter histórica, né, de determinados fatos concretos. Beleza? Não porque ela seja melhor no sentido de mostrar algo novo, né, mas é porque ela mostra a própria realidade através de uma ótica de beleza e grandeza. Né? Então, por isso, quando você fala do bem dentro da fantasia, você fala de um bem magnífico. Né? Quando você fala do mal dentro da fantasia, você fala de um mal engrandecido, um mal assim terrível, né? Ao ponto de fato, dançar com os nossos afetos, né, nas direções do que deve, de fato, né, ser. Né? Você não só acha bonitinho o bem, você acha o bem fantástico, maravilhoso, encantador. Né? Você não acha só o mal, nossa, isso é muito feio. Você acha ele terrível, assustador, você tem pesadelo com aquilo. Né? A fantasia, ela tem essa capacidade de multiplicar a realidade, de engrandecê-la, né? Tanto para o bem quanto para o mal, dentro daquilo que de fato é. Né? O bem como bem, o mal como mal. Né? O mal dentro da fantasia é um bruxo poderoso que destrói prédios, né, com o aceno da mão. Né? O bem na fantasia é uma senhora élfica que consegue destruir também prédios com o aceno da mão. Eu não sei se vocês sabem, né? Mas quem destruiu a primeira casa do Sauron foi a Galadriel, que é uma representação mariana. Né? Ela literalmente foi da casa dele, acenou a mão e destruiu do Guldur, que era a fortaleza do necromante. Né? Ela acabou, ela jogou a casa do Satanás pro chão, com um aceno na mão. Né? A Galadriel, só para vocês saberem, gente, é uma dama élfica que mora num jardim secreto. Né? Caso vocês não saibam, um dos títulos marianos é Hortus Conclusus, né? É o jardim secreto. Né? Então, ela é uma dama élfica belíssima, branca, né? Vestida de branca, que mora no jardim secreto, que fala ao coração dos heróis e estimula para que eles, de fato, cumpram o seu destino. Né? Lembra alguém, vocês? Né? É isso. Não, tô... Essa mulher não, é capaz de. Pois é. É capaz de destruir a casa do mal. Né? É capaz de destruir a fortaleza de Satanás com a aceno da mão. Né? Grandioso. É belíssimo. É fantástico. O jovem lê isso, né? A criança lê isso, a adolescente lê isso, e eles ficam doidos. Gente, eu trabalho com literatura com criança já faz algum tempo, entende? É muito interessante. Com criança e com adulto também, tá? Eu uma vez estava, duas vezes, né? Eu estava trabalhando a Crônicas de Nárnia e o Hobbit com um grupo de professoras, né? Já assim, mães de família, né? Senhoras e tal, e a mulherada tudo chorando no final de Crônicas de Nárnia. Tudo chorando no final do Hobbit. Mas a literatura, ela faz isso. E eu vou contar, e eu chorei, né, aquela vez na sua casa. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas assim, o professor narrou, fez lá alguns personagens, e foi muito, muito incrível, assim, porque eu pude ver, ele fez a narrativa da minha família, né, mas dentro dessa questão da literatura. Até hoje eu medito e o meu filho está escrevendo, né? O Miguel está com 15 anos e ele está transcrevendo aquela experiência toda. É um resultado, tá vendo, gente? Então, assim, tô com um adolescente que, por ter lido, né? Primeiro começou eu lendo, às vezes eu ainda leio para ele aqui, mas, enfim. Ele agora está escrevendo, né? Então, só de vê-lo, assim, ele está ocupado, não está um adolescente
adolescente ocioso, a mente dele está ocupada, ele está preocupado ali, como que vai ser o personagem. E aí ele engloba a questão dos temperamentos, das virtudes, dos vícios, e está construindo uma narrativa assim muito legal, e aí ele lê para os irmãos, então vale muito a pena, né? E aí falando por que eu fiquei emocionada, eu vi de maneira muito concreta a questão que a literatura torna a nossa vida, o olhar que a gente tem para os dramas, que todo mundo tem os seus dramas, os seus desafios, né? Olhar para os nossos dramas, né? Para as nossas tragédias, e ver a beleza, a beleza. Então eu fiquei muito emocionada. Não vou contar a história toda aqui, mas eu era um personagem lá, com o meu temperamento, né? Com o meu jeito. O meu marido era também, os meus filhos. E aí o professor João foi fazendo uma narrativa de uma família que muda de casa, vai para cá, vai ali, está buscando algo. Mas isso dentro de uma narrativa assim literária muda tudo, porque daí eu me vi do lado de fora da situação e no último dia, né, eu chorei. Eu fiquei emocionada e chorei. Então, por quê? Porque, de fato, a gente consegue ver, e aí no caso foi uma história assim da minha família, mas mesmo outras histórias, né? A questão que a gente acabou falando aqui da Crônica de Nárnia, O Senhor dos Anéis e tantos livros bons, mas a gente se vê também naqueles dramas, a gente se vê nas escolhas que eles precisaram fazer, a gente olha Frodo e pensa assim, nossa, será que eu iria? Né? E aí vê que Frodo vai, deixa a casinha dele, deixa o conforto, deixa o condado, e aí a gente vai vivendo aquela história junto com ele, torcendo por ele, e é muito legal isso que você falou sobre essa separação muito clara do bem e do mal. É aí que eu acho muito benéfico, porque você realmente torce pelo bem e quer que o mal se exploda, você quer que o mal se dê mal, que o bem vença o mal, né? E sair dessa questão do relativismo que é tão forte hoje em dia, né? É um assunto muito bom. Assunto legal. Dá para falar a noite inteira. Eu queria falar mais coisas, mas eu vou deixar o senhor então se despedir, se quiser deixar algum recado, enfim, Eu quero fazer assim, um encerramento. eu quero assim, Uhum. só lembrar o pessoal que essa semana a gente vai estar falando a semana inteira sobre formação humana aqui no Forjando, né? A gente tem uma live todo dia, sempre com convidado, né? Então os senhores são muito bem-vindos, né? Para aqueles que estão chegando agora, para aqueles que não conheciam o trabalho ainda, sejam muito bem-vindos, é muito bom tê-los conosco, né? E convido vocês a estarem de fato conosco durante essa semana, né? Para a gente falar bastante de formação humana. E eu tenho ainda um anúncio interessante, né? No sábado nós teremos uma live na qual eu vou falar para vocês o método de formação humana do Forjando Caráter, né? A forma como nós fazemos a formação humana passo a passo, né? Então, assim, vai ser uma live bastante especial e eu realmente quero que todo mundo esteja lá, né? Então, eu convido vocês a estarem conosco lá durante a semana toda, mas especialmente no sábado, para a gente falar do nosso método de formação. Muito obrigada, É isso. professor. E como eu vou deixar Agradeço, salvo aqui, também esse é o professor João Gabriel. Eu tenho na minha bio link também de curso dele, fica aí a apresentação, porque de repente o pessoal quer saber um pouco mais, né? Então, um curso que está falando sobre formação humana, tem no link, tá bom? Quem quiser, é só ir lá na minha bio. Uma curiosidade, Bia, no curso do Recomeço, lá que você perguntou, tem uma aula sobre leitura em voz alta. Tem Então. uma aula inteira sobre leitura em voz alta, com todas as dicas. Fala um pouquinho dele, porque o link dele está na minha bio. Eu queria que o senhor mesmo falasse. Tá na bio. Não, o curso Recomeço, que na verdade não está acessível no nosso perfil mais, né, mas está pela Bia. Né, é um curso que faz passo a passo uma série de hábitos para começar a vida de organização da família. Né, começar a vida de formação intelectual, moral, espiritual, né, coisas bem práticas e bem básicas. Então a gente fez várias aulas, uma atrás da outra, sequenciais, com meio que deveres de casa em cada um. Né? E uma delas, inclusive, é o início da formação intelectual, e a aula bônus dessa parte da formação intelectual é a aula de leitura em voz alta.
além de um PDF com várias recomendações literárias e tal. Então tem muita coisa lá. Tem aula sobre a oração do Santo Terço e Lectio Divina, tem um monte de coisa lá. O Então, pessoal recomendo se pergunta vocês muito de forem fazer viagem. rotina, disciplina, educação, catequese, tá tudo lá. É muito Informação bom, é bem completo. de cronograma, tá tudo lá. Tudo. Então tá, professor, obrigada. Só Manda um dá para abraço chegar para pela Bia. Leite. Isso aí. Manda sim, manda. Fiquem com Deus. Obrigada a todos que participaram aqui. Eu vou deixar a caixinha de pergunta aberta, o professor também. Vão lá, sigam ele no perfil, tá bom? A gente vai deixar salvo essa live. Manda para os seus grupos, para todas as suas amigas, para sua sogra. Entender por que você não está deixando tanto o seu filho na televisão. Manda para o marido. Hoje foi ótimo, né? Para os maridos. Enfim, tá bom? Um beijo a todos. Fiquem todos com Deus. Até a próxima, então. Obrigada, professor. Deus abençoe. Tchau. Tchau. Fique com Deus. E aí, pessoal, o que vocês acharam da live? Coloca lá nos comentários para mim, por favor. Quero te lembrar de se inscrever no link da descrição para receber o acesso à Masterclass do dia 2. A Masterclass vai ser muito legal, gente. O texto que eu escolhi é um dos meus favoritos. Eu gosto muitíssimo dele, o significado dele é muito bacana. Mas só quem de fato estiver na Masterclass vai descobrir qual que são os segredos aí desse texto. O texto é Os Companheiros de Ulisses. Talvez alguns dos senhores já conheçam, né? Eu vou destrinchar ele, vou falar sobre o significado moral dele e vou ensinar aí como é que a gente faz essa leitura moral dos textos. Mas precisa se inscrever. Eu sei que dá um pouquinho de preguiça, mas você acabou de ver, né, mais de uma hora de aula, mais de uma hora de live, né, sobre educação e literatura. Eu acho que você consegue clicar no linkzinho e escrever seu e-mail, né? Não é um esforço tão grande. Se você gosta de literatura, e eu imagino que goste, eu vou deixar também uns cards aqui no final para você dar uma olhada nas nossas indicações literárias, aí nos vídeos que a gente faz as indicações dos livros, e do nosso vídeo de leitura em voz alta, onde a gente faz a leitura de contos e explica o significado moral deles também. Eu vou deixar aqui nos cards e vou deixar também o link para o canal da Bia para os senhores darem uma olhadinha. Não se esqueça de se inscrever. Perdão, desculpe, você já está inscrito, é verdade. Então, bem-vindo ao canal, né? E aproveite todo o nosso conteúdo. Dê uma olhada nos outros vídeos. Muito obrigado por estar comigo até aqui. Até a próxima e nos vemos em sala.